Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Equilibre-se desta semana. E o nosso tema será SUS e os impactos na qualidade de vida. Para debater um pouquinho mais sobre esse tema, é com muita satisfação que eu recebo hoje aqui nos estúdios o enfermeiro, doutor em saúde coletiva, docente do Centro de Ciências da Saúde da URI Erechim, professor Samuel Salve Romero. Muito boa noite, seja bem-vindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, é um prazer imenso estar com vocês e conversar sobre um tema que me é muito caro e podermos expandir um pouco os conhecimentos atinentes a isso, até para conhecermos um pouco mais essa rede que integra o Sistema Único de Saúde. Com certeza, e é muito amplo realmente, né, professor? O Sistema Único de Saúde ele é considerado aí um dos maiores e mais complexos sistemas de todo o mundo. Permite desde um atendimento mais simples até procedimentos mais complexos. Em meio a tudo isso, como que o senhor vê a funcionalidade do SUS nesse momento atual, principalmente? Perfeita a sua fala. Quando nós consideramos a abrangência do Sistema Único de Saúde, nós não podemos deixar de pensar nos marcos legais que constituem, como, por exemplo, a Lei 8080, que é a lei orgânica do Sistema Único de Saúde, e a Lei 8142, que é a lei complementar. São leis dos anos 90, mas que ainda se tornam contemporâneas, pensando no contexto em que nós estamos vivenciando uma pandemia, por exemplo, e o quanto o Sistema Único de Saúde se faz necessário na vida das pessoas e principalmente frente às necessidades que essas pessoas apresentam ao longo da sua vivência. Quando nós pensamos na funcionalidade do Sistema Único de Saúde, nós vemos que ele é dividido em algumas redes, e essas redes elas compõem serviços desde a densidade menos complexa até uma densidade um pouco mais alta, falando em tecnologias, no que diz respeito à atenção primária à saúde, que seria a porta de entrada das pessoas, as unidades básicas de saúde, estratégia saúde da família, equipes de atenção básica. Depois nós temos toda a abrangência que vai ao encontro das clínicas especializadas, ambulatórios, centro de atenção psicossocial, vigilância em saúde, até que a gente adentre nos espaços hospitalares, aonde a gente precisa estender o nosso olhar para doenças um pouco mais complexas, as operacionalizações que dizem respeito a uma alta complexidade, como unidades de terapia intensiva, cirurgias plásticas, oncologia, hemodiálise. Ou seja, quando a gente olha para o Sistema Único de Saúde, nós observamos um contexto longitudinal. As pessoas elas podem ser atendidas desde a sua concepção, desde o arranjo conceptivo junto à mulher, à família, a todos aqueles que esperam esse momento, até o caminhar do envelhecimento humano, até os processos de finitude. Ou seja, o Sistema Único de Saúde, ele permite com que nós possamos adentrar em espaços que a pessoa possa ser vista na promoção da saúde, na prevenção das doenças e agravos, mas também em processos de reabilitação e cura. Nós temos um sistema que é complexo, mas ao mesmo tempo ele é completo dentro dos seus parâmetros legais e na constituição das redes de atenção à saúde. Sem dúvida. E muitas evoluções foram registradas com o passar do tempo, né? O que o senhor destacaria nesse sentido? Nós podemos pensar que serviços se organizaram principalmente frente à tecnologização da saúde. Veja bem, Isabel, se nós pensarmos a década de 70, 80 ou até anteriormente, as pessoas morriam muito jovens. Nós tínhamos uma expectativa de vida muito menor do que nós estamos vivenciando ou observando agora. Tudo isso vai ao encontro da tecnologização e das oportunidades que a saúde ofereceu frente a essas necessidades e demandas que as pessoas entenderam serem importantes ao longo das suas vidas. Nós podemos pensar aqui na Política Nacional de Imunizações. Hoje nós falamos muito em vacinas para a Covid, não é? Mas nós temos um programa que nasce na década de 70 e oportuniza ao longo do tempo uma vivência melhor para as pessoas frente às doenças infecto-contagiosas, por exemplo. A mortalidade infantil e materna. A gente percebe que hoje nós temos uma mortalidade muito menor do que os anos anteriores, justamente porque nós temos programas preventivos e que promovem a saúde das pessoas ao longo do tempo. Nós vivemos, Isabel, um período de transição demográfica. O que é que nós estamos observando com isso? As pessoas estão envelhecendo. E com o envelhecer dos anos, com o passar dos anos, as pessoas procuram mais os serviços de saúde. Por quê?
Porque elas também apresentam muito mais doenças crônicas ao longo das suas vidas. No momento em que elas apresentam mais doenças crônicas, nós podemos associar também o maior uso de medicamentos, o uso de tratamentos. E nós podemos esperar tudo isso dentro do Sistema Único de Saúde. Então, quando nós tínhamos uma cartela muito pequena de serviços no início do Sistema Único, na década de 90, hoje nós podemos ver que nós expandimos essa cartela de serviços, principalmente pela operacionalização de novas políticas. Nós podemos pensar nas políticas equitativas, Isabel. As populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, negras, LGBTQIAP+, são populações que anteriormente não tinham políticas específicas para o manejo das suas necessidades. Hoje, a gente acompanha prioritariamente essas populações dentro dos seus cenários, dentro dos seus territórios. E isso destaca-se como política de abrangência de equidade, ou seja, nós passamos a olhar para as especificidades que as pessoas têm e, principalmente, adentrar nas oportunidades que elas podem ter ao longo do tempo para envelhecerem de forma mais saudável, com atitudes mais saudáveis e tomadas de decisão que possam permitir, por fim, que elas tenham uma organização sanitária que vá ao encontro daquilo que a gente espera para uma melhor qualidade de vida. Quanto a isso, a gente pensa no ambiente, na cultura, na sociedade, na epidemiologia, na política, ou seja, o conceito de saúde hoje não é apenas a ausência da doença, mas é como todos nós nos comportamos ao longo das nossas vidas com aquilo que nos faz bem. Conforto, bem-estar, terra, casa, trabalho, renda, escolaridade, ou seja, a nossa vida ela é feita por aquilo que nós buscamos, por aquilo que efetivamente nos faz bem no dia a dia. E é importante contar com todo esse suporte, como o senhor pontuou, né? Doutor Samuel, para que esses resultados, né, diferentes campos que envolvem a saúde, eles realmente se tornem realidade, sejam colocados em prática, é necessário a gestão. E isso passa tanto pela União, pelos estados, pelos municípios, cada ente tem um papel super importante nesse processo. Como que o senhor avalia esse trabalho? Os métodos gestores que são tomados em consideração hoje, eles são importantes para que a gente tenha efetividade na tomada de decisão ou no planejamento em saúde. Quando a gente pensa em Sistema Único de Saúde, nós pensamos nas esferas tripartite, ou seja, nós contamos com o município, com o Estado e com a União, operacionalizando a parte orçamentária, mas também toda a construção e organização das políticas públicas de saúde. Além disso, nós temos organizações regionais, estaduais e nacionais para que os municípios possam debater as suas necessidades em níveis de região. Isso tudo foi abarcado principalmente pelo Decreto 7508 lá em 2011, quando a gente começa a formar as regiões de saúde, Isabel. Por exemplo, aqui em Erechim, nós estamos dentro da região de saúde 16, Norte, Gaúcho, Alto Uruguai. Isso faz com que, junto com os demais 32 municípios dessa região, nós possamos debater as necessidades em saúde, compondo políticas gestoras, ou seja, secretários municipais de saúde se reúnem, organizam os pleitos e as pautas que são mais necessárias para os momentos e podem levar esses destaques a nível de Estado e a nível de União, quando a gente precisa também de recursos. Ou seja, a gente compõe algumas comissões como a Comissão Intergestora Regional, Comissão Intergestora Bipartite e Comissão Intergestora Tripartite. E nós temos outros canais que podem melhorar este diálogo entre os gestores e os entes federados, como, por exemplo, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, o Conselho de Secretarias Nacionais, né, que é o CONAS, e o CONASEMS também. Eles fazem com que a gestão ela seja vista de uma maneira mais operacional, mais objetiva, onde a gente possa ter em mente o perfil epidemiológico da população, conhecer essa população para depois tomar as decisões. Um momento importante para tudo isso é o que os municípios vivenciaram nesse ano, Isabel, que foi a organização dos planos municipais de saúde, aonde eles previram a organização de diretrizes, objetivos e metas para os próximos 4 anos. E o que nós não podemos esquecer?
que em contrapartida a tudo isso, nós temos os arranjos que são colocados ao lado, em paralelo, junto ao Conselho Municipal da Saúde. Ou seja, a população em todo momento fica organizada pensando nas pautas junto com as gestões. Ou seja, o Conselho passa a ser um processo de deliberação junto à gestão municipal para que municípios, estados, União e população organizem a saúde dos seus territórios. Essa coparticipação mesmo Perfeito. de todos, né? E, professor, partindo dessa questão, então, da prevenção, do cuidado, né, a promoção da saúde, efetivamente, como a gente sempre fala bastante, são vários programas que existem para dar esse suporte, né? Como que o senhor observa aí esse funcionamento, esse andamento, né, em diferentes campos, como o senhor já comentou anteriormente? Perfeito. Nós podemos ver que agora, nos últimos anos, nós temos tendo oportunidades bem importantes no que diz respeito a algumas programações. Nos últimos anos, nós tivemos o lançamento, no ano de 2019, prioritariamente, do programa Previne Brasil, que destaca, por exemplo, alguns indicadores mínimos que os municípios precisam alcançar para que possam arrecadar alguns recursos no que diz respeito a recursos vinculados, União, principalmente. E esse programa, ele passa a organizar muito melhor a atenção primária dos municípios, porque ele prevê um mínimo de pessoas que podem e devem ser cadastradas nas estratégias de saúde da família, o que oportuniza que elas tenham um acesso melhorado a esses espaços e que elas sejam recebidas por essas equipes dentro de um espaço descrito, ou seja, as equipes já conhecem as pessoas e já sabem como promover essa saúde. Outros programas que nós temos, como por exemplo a Academia da Saúde, que prioriza a atividade física, programas para o envelhecimento ativo, envelhecimento saudável. E agora no estado a gente está vivendo um momento de implantação, por exemplo, do programa Rede Bem Cuidar, aonde a gente vai conseguir potencializar a expansão e a ampliação da rede de atenção primária local por meio de equipes de estratégia saúde da família, em que elas vão poder olhar para as populações equitativas, mas nesse primeiro momento, veja bem, elas vão poder olhar para o processo de envelhecimento humano. Então a gente vai conseguir olhar para a demanda, priorizar as necessidades dessa demanda e construir algumas programações em saúde que permitam que a gente olhe para alguns detalhamentos que por vezes criam lacunas, rupturas e até algumas preocupações em saúde. Tudo isso culmina em algumas perguntas, por exemplo, né? Por que a gente tem tantos programas e as pessoas continuam adoecendo? Por que nós temos tantos programas e as pessoas continuam internando? Por que nós gastamos tanto em saúde? E isso coloca em pauta algumas organizações que nós precisamos criar atenção dentro dessas programações. Ou seja, a gente deve olhar para o programa não como mais um programa em que nós vamos estabelecer um vínculo orçamentário e financeiro com o Estado e com a União, mas nós devemos criar ou aderir a esse programa de modo a tentar minimizar todas aquelas lacunas que nós temos nos territórios, observando efetivamente o que as pessoas precisam. É daquela maneira que a gente vê que a gente não implementa programas em espaços que não são necessários. Ou a gente vai ter uma operacionalização muito grande de programações de saúde, gastos muito grandes, mas desnecessários, porque a gente implanta aonde não deve e a gente deixa faltando aonde a gente deveria olhar com maior atenção. Então, o que eu acho que nós deveríamos potencializar nesse momento é planejamento estratégico em saúde, aonde nós vamos aderir, organizar e acrescentar inovações, mas sempre em populações que necessitam e que a gente possa olhar para as priorizações contidas nesse cenário. Essas prioridades são essenciais para delimitar, né, Perfeito. professor? E em relação a essa questão dos tratamentos, como o senhor bem disse, há pontos a serem melhorados, evoluídos constantemente. O que daríamos para a gente destacar nesse momento como demandas aí que necessitam de um olhar especial, uma atenção mais específica? Ultimamente eu tenho me preocupado muito com os procedimentos eletivos. Em período de pandemia, nós tivemos várias portarias que prorrogaram o atendimento aos procedimentos eletivos,
justamente para que nós não tivéssemos a questão do distanciamento social como um problema a ser enfrentado nesse período tão importante. Municípios pequenos que têm procedimentos eletivos em municípios maiores colocavam nos seus transportes várias pessoas que ficavam próximas, por exemplo. Realidade que nós tivemos que diminuir justamente pelo distanciamento verificado e que deveria ser oportunizado pela legislação vigente. Então eu considero que agora nós precisamos aos poucos retomar a análise desses procedimentos, principalmente no que diz respeito às doenças crônicas. Veja bem, no contexto de câncer, Isabel, nós tivemos mais de 1 milhão de diagnósticos sem serem construídos. Ou seja, pessoas que vão ser observadas a partir de agora, mas com diagnósticos tardios. Algumas que já perderam a vida durante esse período, justamente porque a gente acabou dando maior ênfase a tudo aquilo que envolvia o cenário pandêmico. Mas as pessoas não deixaram de adoecer nos outros contextos. Doenças. E nós precisamos agora, então, criar uma força-tarefa que oportunize essa relação com as doenças que continuamente acometem a sociedade e que devem agora voltar ao nosso cenário de olhares, de atenções. Aqui eu não digo que nós vamos, por exemplo, eliminar o foco da pandemia, que ainda é prioritário, mas nós precisamos aos poucos abrir novas portas e possibilidades para que as pessoas sejam vistas na sua integralidade. Ou seja, a doença ela faz parte desse cenário, mas ela é uma intercorrência. Nós temos outras necessidades ainda que precisam ser observadas, como, por exemplo, saneamento básico, moradia, água potável. Olha só a epidemia de dengue, sífilis. Ou seja, a gente vai precisar, aos poucos, reconstruir essa rede e potencializar nos cenários de saúde uma ocupação junto aos profissionais, junto às gestões e, principalmente, junto à população. Esse letramento que nós vamos precisar da população deve ser operacionalizado de maneira rápida, concreta e que crie uma corresponsabilização coletiva. Sim, um alinhamento entre todos. Né? E, professor, o senhor acredita que, a partir da questão da pandemia, né, o SUS ele pode ganhar aí digamos assim, até um reconhecimento, enfim, um olhar diferenciado? Afinal de contas, nunca foi tão discutido e comentada a questão da importância, né, do sistema por meio da vacina, por meio de todo esse suporte aí das internações, os testes, né, da questão da Covid. Como que a senhora analisa esse momento? Eu acredito que, por meio da pandemia, nós ampliamos a nossa rede de cuidados. Não apenas as redes que dizem respeito à alta complexidade. Por exemplo, aqui em Erechim nós ampliamos o número de leitos de UTI para que nós pudéssemos acolher de maneira mais qualificada e humanizada todas as pessoas que estavam sendo percebidas como possíveis ocupantes desses leitos. Mas, além disso, a gente começou a criar novas possibilidades também na atenção primária à saúde, porque nós precisávamos visitar as pessoas dentro dos seus domicílios e territórios de uma maneira diferente. Nós precisávamos entender que essas pessoas, elas ocuparam mais os seus espaços territoriais, casas e familiares, de uma maneira diferenciada. A gente começou a utilizar medicações de uma maneira diferente. Nós ampliamos e valorizamos o Programa Nacional de Imunizações. Nós damos mais visibilidade a alguns profissionais que antes eles eram esquecidos nas redes de atenção. Eu gostaria muito de lembrar aqui os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, os técnicos em enfermagem, os enfermeiros, os fisioterapeutas, farmacêuticos, médicos, ou seja, a gente passou a valorizar os profissionais da saúde de uma maneira a ampliar a sua atuação no Sistema Único de Saúde e relembrar que o Sistema Único de Saúde é para todos. Ele é universal, ele é gratuito e que ele apresenta um cenário de melhorias contínua. Eu acredito que a pandemia ela vai mostrar para nós que nós podemos racionalizar custos, racionalizar o uso do SUS e melhorar a sua ocupação dentro dos cenários em que nós estamos cuidando, nos prevenindo e promovendo saúde.
Com certeza. Doutor, eu gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui no Equilibre-se. O tema é amplo, nós poderíamos passar muito mais tempo aqui conversando, mas voltaremos aí numa outra oportunidade para conversar. Muito obrigada. Isabel, eu agradeço a oportunidade e estaremos sempre à disposição para ampliarmos os olhares para o Sistema Único de Saúde e a qualidade de vida atinente ao mesmo. Muito obrigado e foi um prazer estar com vocês. Obrigada. E desse modo, nós encerramos o Equilibre-se dessa semana. Você pode conferir esse e outros programas diretamente na página do Facebook do Jornal Bom Dia. Tenham todos uma ótima noite e um excelente fim de semana.